Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai fazer essa camiseta regatinha com Barroco Max Color 6, trabalhada no crochê. Tem um ponto super bacana, bem tranquila para confeccionar. Olha só, gente, a gente vai trabalhar essa peça sob medida, então você vai poder fazer em qualquer outro tamanho, tá? Só acompanhar o vídeo. Vamos anotar os materiais e uma ótima aula para vocês. Para a peça de hoje, vou utilizar o Barroco Max Color 6. Essa daqui é a cor Tutti Frutti, de numeração 6156. Esse é um novelo de 200 gramas e ele tem 226 metros, 100% algodão e pode sim ser trabalhado em peças de moda. E para a confecção, vou utilizar agulha para crochê 4 milímetros. Para fazer essa peça em qualquer tamanho, a única coisa que você precisa é essa medida aqui, ó. A circunferência completa do corpo sobre a parte mais volumosa dos seios, tá? Dessa forma você vai fazer PM, GG, o tamanho que você quiser. Nós vamos começar a nossa blusa fazendo um cordão de correntinhas e para que esse cordão aplique ao ponto fantasia, a gente precisa fazer múltiplos de 10. Nós vamos fazer sob medidas e esse cordão ele precisa ser 10 centímetros maior que aquela medida de busto que a gente tirou, tá? Então, para facilitar essa contagem, você vai fazendo assim, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, vou começar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai contando de 10 em 10, depois você vai medir. Por exemplo, se você tirou a medida de busto e viu lá que você tem 90 centímetros de busto, esse cordão precisa ter 10 centímetros a mais, tá? Para ficar confortável. Então, dessa forma, você vai fazer qualquer tamanho. Então, eu vou aqui distribuir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo? No final, você não precisa se preocupar com quantas correntinhas você tem, porque o mais importante é fazer sob medida, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o meu cordão e volto pra gente continuar. Trabalhei o cordão, tenho aqui 80 centímetros, ele dobrado tá com 40, a minha peça vai ser pequena, tá? E eu tenho um total de 90 correntinhas. O importante é trabalhar pontos múltiplos de 10 e não apertar os pontos. A gente tá trabalhando com o Barroco Max Color 6, que é um fio mais grosso, que fica super bem pra moda também, porém não pode apertar esses pontos, tá? Agora, a gente vai circular aqui, ó, com cuidado para não torcer esse cordão e vamos fechar para trabalhar em carreiras circulares. Ponto baixíssimo. Vamos começar agora o ponto fantasia. 3 correntinhas para subir, que é o primeiro ponto alto. Vai na próxima correntinha, faz um ponto alto e na seguinte mais um ponto alto. Trabalhei 3 pontos, uma correntinha, pulo 1, 2, 3, vou na quarta. Aqui, gente, olha, pega 2 alcinhas para não abrir tanto ponto e a gente vai fazer um ponto V, um ponto alto, 3 correntinhas mais um ponto alto. Pontos bem soltos, viu, gente? Ó, vai ficar desse jeitinho aqui. Uma correntinha, pulo 1, 2, 3, vou na quarta e começo a distribuir 3 pontos altos, um para cada um. 2, 3. Olha, cada um dos 3 pontos foi feito em um ponto de base. 3 pontos, um ponto V. 3 pontos, um ponto V, separados aqui por uma correntinha. Olha, fiz os 3 pontos, uma correntinha, pulo 3, vou no quarto ponto, vou fazer o ponto V, um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, mais um ponto alto no mesmo lugar.
uma correntinha, 1, 2, 3, vou no quarto, começa a distribuir 3 pontos altos. E a gente vai fazer isso por todo o cordão. Encontro com vocês aqui no final. Estou chegando aqui no final da carreira, olha lá como é que fica, fazendo o último desenho. Nesse momento aqui, você confere mais uma vez antes de fechar para ver se não tá torcido. Olha lá. Certinho, vai ficar desse jeito, olha, 3 pontos altos, um ponto V, 3 pontos altos, um ponto V, e aqui a gente encerra, olha, um ponto V, uma correntinha, vou na terceira correntinha, finalizo com um ponto baixíssimo, mais uma vez conferindo aqui a torção. Vamos começar a nossa próxima carreira. O ponto fantasia, ele vai ser composto de apenas 2 carreiras, essa é a primeira, agora a gente vai fazer a segunda. Eu tenho aqui aqueles 3 pontos, vou fazer mais um ponto baixíssimo para começar no ponto do meio. O conjunto tá aqui, olha, eu quero trabalhar sobre esse ponto do meio. 3 correntinhas para subir, que vai ser o meu primeiro ponto alto, uma correntinha para virar. Laço, vou dentro do intervalo do ponto V e vou fazer aqui 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Uma correntinha, vou sobre os 3 pontos no ponto do meio, faço um ponto alto. Uma correntinha, vou dentro do intervalo do ponto V e faço 5 pontos. Então, essa é a nossa segunda carreira. Você vai repetir essa sequência até o final. 5 pontos altos ou um ponto e sempre separados por uma correntinha. Olha, 5 pontos, um ponto. 5 pontos, um ponto. E eu encontro com vocês aqui no final. Tô chegando aqui no final da segunda carreira. Pessoal, vamos reforçar uma coisa aqui muito importante. Pontos soltos, tá? Não aperta. Se com a agulha 4 milímetros você estiver apertando, aumenta a numeração da sua agulha, tá? Para a peça ficar leve, com caimento, para ficar bem legal. Olha só, fiz os 5 pontos, uma correntinha, cheguei naquele ponto inicial, vou na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Então, assim eu finalizo a segunda carreira. Agora, a gente vai trabalhar o comprimento da nossa peça. A gente começou aqui com esse cordão do busto em direção à cintura. A gente vai trabalhar o comprimento repetindo essas 2 carreiras. Então, eu estou aqui, olha, sobre o ponto alto e aqui eu vou fazer um ponto V. Igual a gente tem aqui, olha, na primeira carreira, 3 pontos, um ponto V, 3 pontos, um ponto V. Então, sobre o ponto alto eu vou começar 3 correntinhas para subir, 3 correntinhas para virar. Laço no mesmo lugar, um ponto alto. Então, eu fiz o ponto V. Uma correntinha. Agora, sobre aqueles 5 pontos do leque, eu vou pular o primeiro, vou no segundo e faço 1, vou no próximo. 2, vou no próximo. 3. Então, trabalhei 3 pontos, pulando o primeiro e o último. Uma correntinha, vou sobre o ponto alto e repito o ponto V. Um ponto alto, 3 correntinhas, mais um ponto alto. Então, vamos ver como que está ficando. Eu tô repetindo exatamente o que eu fiz aqui, olha, na primeira carreira. 3 pontos, um ponto V. 3 pontos, um ponto V. Tá vendo? Só que aqui a gente vai intercalar o desenho. Olha, um ponto V, 3 pontos, um ponto V. Lembrando que entre cada desenho, olha, entre o ponto V e os 3 pontos, tem uma correntinha. Sobre os 5 pontos, pulo o primeiro, vou no segundo e faço 1, 2, 3. Cada um dos 3 pontos foi feito em um ponto de base. Então, primeiro e último a gente não trabalha.
uma correntinha e vou desse jeito até o final. Encontro com vocês aqui, olha, pra gente começar a próxima carreira. Estou chegando no final da nossa terceira carreira. Olha lá, fiz os 3 pontos, uma correntinha, cheguei no ponto V inicial. Vou na primeira, segunda, terceira correntinha, ajusta e faz um ponto baixíssimo. Agora eu vou repetir o que eu fiz aqui, olha, na carreira número 2, onde eu distribuí 5 pontos dentro do ponto V e fiz um ponto alto sobre os 3 pontos. Então, já tô aqui no ponto V, vou fazer um ponto baixíssimo para caminhar para dentro do intervalo, começo a minha quarta carreira. 3 correntinhas para subir, mais 4 pontos altos. 2, 3, 4. 4 pontos altos com aquelas 3 correntinhas, então eu tenho um total de 5 pontos. Uma correntinha, vou sobre os 3 pontos, pego aquele ponto do meio e faço um ponto alto. Uma correntinha, vou para dentro do intervalo e coloco 5 pontos altos. Então, agora a gente vai trabalhar o comprimento da nossa peça. Nós começamos aqui, olha, do busto em direção ao cós, a cintura, e você vai fazer quantas carreiras você quiser, porque o comprimento ele vai ser opcional. A gente só vai repetir as 2 carreiras, tá? Então, eu vou finalizar essa carreira e vou começar a próxima só para fechar a sequência das carreiras para a gente trabalhar o comprimento. Chegando no final da terceira carreira, olha lá, fiz os 5 pontos, aqui sobre os 3 pontos, um ponto alto, uma correntinha, finaliza na terceira correntinha fazendo um ponto baixíssimo. Vamos começar a próxima carreira, que é igual à carreira anterior. Então, sobre os 5 pontos, eu vou fazer os 3 pontos. Caminho para o ponto seguinte, faço 3 correntinhas para subir, vou no próximo, o segundo ponto alto, vou no próximo, o terceiro ponto alto. Uma correntinha, vou sobre o ponto alto que está sozinho e vou fazer o ponto V. Então, a gente vai repetir agora várias vezes essa sequência de 2 carreiras e trabalhar o comprimento da peça. Eu estou fazendo uma peça aqui bem pequena, tamanho PP, tá, gente? E vocês podem trabalhar o comprimento de acordo com o gosto de vocês, a largura, tudo pode ser feito sob medida. Uma peça bem legal para você trabalhar vários tamanhos e comprimentos também diferentes. Olha lá. Então, agora eu vou repetir essa sequência bem legal, vai ficar um desenho bem bacana. Volto com a peça bem adiantada para a gente fazer o acabamento e as alças. Prontinho, pessoal, trabalhei aqui algumas carreiras. Olha, o desenho fica bem bacana. Agora a gente vai fazer o acabamento aqui da barra para voltar para o outro lado e fazer as alças. Para fazer esse acabamento aqui, olha, independente do comprimento aí que você escolheu, você vai finalizar nessa carreira onde tem os 3 pontos e o ponto V, para que a próxima carreira seja a última e a gente feche o desenho, tá? Então, parei aqui, olha, onde que eu distribuí 3 pontos altos e um ponto V. Agora, eu vou caminhar para dentro do ponto V e vamos fazer a última carreira. Ponto baixíssimo, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas para subir, mais 3 pontos altos, 1, 2, 3 correntinhas, um picô, e vou fazer mais 3 pontos altos, 1, 2, 3. Então, eu tenho um leque com um picô. Vou fazer uma correntinha, vou aqui naquele ponto do meio, prendo com um ponto baixo,
uma correntinha, laça, vai no próximo ponto V e começa tudo de novo. 3 pontos altos. Três correntinhas para fazer um ponto picô. E faço mais 3 pontos altos. Tudo dentro do intervalo do ponto V. Então, eu tenho um leque com um picô. Uma correntinha, prende no ponto do meio, uma correntinha e repete até o final da sua carreira. Olha lá, gente, esse aqui é o acabamento da peça. Deixa eu tentar mostrar mais um pouco o efeito do ponto. Fica bem legal, olha só que bacana. Então, a gente vai fazer o acabamento agora e voltamos para fazer as alças. Cheguei aqui no final, nós começamos aqui, olha, com as 3 correntinhas. Então, eu fiz o ponto baixo, uma correntinha. É só ir na terceira correntinha, fazer o ponto baixíssimo. Corta e arremata o seu fio aqui pela parte de dentro, olha, escondendo a ponta. Terminei o acabamento e agora a gente vai fazer as alças. O ideal é que você vista a blusa e coloque assim, ó, marcadores ou amarre um pedacinho de fio aonde tá passando a alça do sutiã, que assim na hora que você vestir a blusa, a sua alça vai ficar exatamente sobre a alça do sutiã, tá? Então, eu já marquei aqui, eu sei que eu tenho que começar nessa ponta e terminar nessa, olha. Vai ficar bem legal. Então, é só vestir por cima do sutiã e marcar o lugar das alcinhas. Eu já fiz uma alcinha, vamos fazer a outra juntos? Eu tenho aqui 16 carreiras, cada carreira com 3 pontos altos. Eu tenho uma tira com 30 centímetros, tá? Dobradinha aqui, olha, fica 15 centímetros para a parte da frente, 15 centímetros para a parte de trás. Você pode fazer a alça irregular no seu corpo antes de costurar. Eu comecei a alça, olha, naqueles 3 pontos altos. Então, eu vou pular 3 pontos altos aqui no centro e vou começar a segunda alça sobre esses 3 pontos. Prende o fio, eu vou pegar bem no meio do ponto alto para a alça não repuxar tanto a blusa. Vou fazer 3 correntinhas, que é o primeiro ponto. Vou no segundo aqui, faço o segundo ponto alto e sobre o terceiro, olha, pegando no meio do ponto, eu faço o terceiro ponto. 3 correntinhas para subir, viro o trabalho, vou fazendo ponto sobre ponto por 16 carreiras, ou mais ou menos 30 centímetros, tá? Essa foi a medida que ficou legal aqui para mim, mas você pode regular a alça conforme o seu manequim. Experimenta, vê se tá legal, faça mais carreiras ou menos, tá? E aí você pode costurar, olha. Então, eu vou fazer aqui 16 carreiras, cada uma com 3 pontos, e vou costurar aqui atrás, aonde eu botei o marcador. Vai ficar sobre esses 3 pontos, tá? Então, é só isso, vou fazer a mesma coisa aqui nessa alça e a gente volta para fazer o acabamento final. Para costurar a alça, gente, olha só, deixa um pedaço de fio na ponta aqui da sua alça, cuidado para não deixar torcida, e a gente vai pregar aqui, ó, exatamente onde tem 3 pontos altos, encaixa. A alça tem 3 pontos, então você vai fazer essa costura ponto sobre ponto. Pode costurar fazendo ponto baixíssimo também. Bem justinha, fica certinha. Olha aí. Pode arrematar o fio e agora a gente vai fazer o acabamento da peça.
Antes de começar o acabamento, deixa eu mostrar para vocês o que eu ainda tenho de fio do meu único novelo para a confecção dessa peça. Então, vamos lá. O acabamento, a gente vai trabalhar aqui na cava e no decote um contorno de ponto baixo. Bem tranquilo, ponto sobre ponto. Aqui na alça, nós temos as carreiras de pontos altos. Então, cada carreira vai ganhar 2 pontos baixos. E aqui, olha, por todas essas correntes aqui, tanto do decote como da cava, a gente vai fazer um ponto para cada um. Quando nós começamos aqui, olha, nós fizemos o ponto V sempre pulando 3 pontos. Então, cada intervalo desse aqui, a gente vai botar 3 pontos baixos. Começar aqui nesse primeiro, ó, 1, 2, 3. Aonde eu fiz o ponto V, um ponto baixo. Próximo intervalo, 1, 2, 3. Aqui, um ponto para cada um. Se você quiser, pode fazer outro acabamento, tá? Então, é só distribuir ponto baixo, um para cada um. Estou fazendo a cava, o decote é a mesma coisa. Onde você fez o ponto V, um ponto, no intervalo sempre 3 pontos baixos, um ponto para cada ponto alto. Já tô chegando na alça. Próximo intervalo aqui, 3 pontos baixos. Ponto V, um ponto baixo, e olha só. No decote é a mesma coisa, tá? Não tem nada de diferente, não. Cheguei aqui na alça, a gente pula para dentro dessa alcinha aqui formada pelo ponto alto e vamos colocar 2 pontos baixos. Próxima carreira, 2 pontos baixos, ó. É só isso, um contorno simples, que vai dar um acabamento aqui e finalizar a peça. Olha aí. Tá? Então, a gente vai fazer a mesma coisa na outra cava e também no decote. Mesmo acabamento. Acabamento finalizado e a gente terminou a nossa peça. Olha só que legal, gente. Ponto bem leve, super rápida, bem econômica, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esquece de curtir, compartilhar, deixa o seu comentário aí para me ajudar. E a gente se encontra na nossa próxima aula. Um beijo para você!